um programa do Executivo para nos ajudar a perceber o que está a acontecer e o que vai acontecer. São nossos convidados os deputados Rubina Leal, do PSD, Miguel Castro, do Chega, também Rafael Nunes, do JPP, Rui Caetano, do PS e Nuno Morna, da Iniciativa Liberal. Bem-vindos. Desculpe. Rafael Nunes, não há sequer um mínimo de interesse em perceber o que é que o PSD e o Governo têm para trazer para a mesa? Antes de mais, boa noite a todos, boa noite aos colegas de painel, às pessoas que nos ouvem lá em casa. Há aqui uma coisa que tem necessariamente de começar por aqui, que é, estamos a decidir, portanto, um programa de governo, a governação de um governo que caiu por culpa própria. E todos nós sabemos porque caiu o governo de Miguel Albuquerque em fevereiro. E mais, caiu causando toda esta instabilidade económica porque poderia ter aprovado o orçamento regional em fevereiro e não o fez. Nós alertamos para esse facto. O JPP alertou que Miguel Albuquerque só deveria de se demitir após a aprovação do programa do governo. Miguel Albuquerque assim não o decidiu, pensou em si, pensou no seu percurso político, pensou em pressionar o representante da República, bateu com a porta na cara dos madeirenses, retirou o programa de governo, causou este caos político e demitiu-se. Perdeu com isso uma maioria absoluta, mais uma maioria absoluta, já perdeu 3 até agora. E depois desta brincadeira toda que Miguel Albuquerque está a fazer aos madeirenses, decide novamente retirar o programa de governo. Entra com o programa de governo, retira o programa de governo. E depois chama os partidos para uma suposta negociação. Nós não compactuamos com reuniõezinhas secretas nas costas da população. Secretas? Miguel Albuquerque. Secretas ou? Por amor de Deus, Sr. Deputado. Respeito, faz favor. Por favor, Secretas. É este estilo. se me puderem Este dar populismo. a palavra. Eu chego a que é populismo. Se houvesse Também. seriedade, transparência, e se quisessem realmente discutir proposta a proposta, à frente das pessoas, Você à devia frente estar dos aqui ao meu cidadãos, à frente dos madeirenses, tinham-no feito durante os 2 dias de debate na especialidade do programa de governo. secretas porque não onde se sabe o tinha- teor das conversas, claro, é isso? claro, nós não sabemos o que é que se passa lá dentro, mas Fosse à reunião que ia saber. Ó, Sr. Deputado, Senhora, essa reunião não que queria vocês saber. fizeram com Mas o Partido deixa-me terminar. Socialista para negociar. Nós soubemos Não como é que fez foi- nenhuma reunião com o como é que Partido foi essa Socialista. reunião Tinha com o feito Partido isso no Apolo. Deixe-me terminar. No Apolo, Nós em frente soubemos. à Assembleia, Vamos quando deixar- fez o protocolo com o Vamos Partido deixar o deputado Socialista. Rafael Nunes. Está aí não. Então, ouça, Ele desculpe. Está aí, Aliás, não vamos vimos lá a também, reunião. Não, não, mas não é essa a questão. A questão não é Fraudaram os essa. A teus questão não é eleitores essa. A questão não é essa. Vamos deixar aqui. uma Vamos vergonha. deixar de continuar. O que é que acontece? E todas Impoluto. Arrependeram-se. Todas 24 estas- horas. toda esta Comidos boa pelo vontade, bicho-papão do PS. supostamente Miguel Albuquerque, que atenção, Ninguém Miguel sabe Albuquerque qual que foi perdeu as queria eleições. negociar com a oposição, um suposto Ele programa de escondeu governo, bem. mas nem aparece à negociação. Miguel Albuquerque não pôs os pés na reunião. Portanto, é um presidente do governo que Ainda quer bem. negociar, mas quer que os outros negociem. Como? Mas Não precisa de ir. Não estava existe esta suposta intenção de negociar tudo isto às escondidas. Quando teve a oportunidade de o fazer em direto, escondidas. ainda não dá. Quando teve a oportunidade É às escondidas que sim, porque o senhor não foi à reunião, em não direto quis à ir. frente Não de todos, quis ir. os madeirenses Claro. poderiam ter Foi negociado. reunir Em relação à posição do fazer JPP. uma Enganar os madeirenses com essa deixar- demagogia que não, Sr. Deputado. Já lhe vou dar a palavra, vamos deixar Isto é um debate, continuar eu o gosto de deputado debate. Rafael. É um debate, mas eu Desculpa. tenho que ter a oportunidade de falar. Claro, Eu sempre fala, contei. fala, fala. Eu tive aqui calado. Mas não diga mais nenhuma Eu vez tive que a aqui reunião calado. às escondidas Foi toda a uma gente reunião às sabe. escondidas, vossas Mas pessoas. fala escondidas. Você não sabe onde é que foi a reunião, Sr. Deputado? Estava lá a comunicação social à Foi porta. convidado a ir. Em relação Foi convidado aí, não foi porque não quis. Em relação ao JPP, o JPP foi o partido que mais vezes levou o governo a tribunal. Nós fomos o partido que mais vezes expôs publicamente irregularidades governativas deste governo, mais processos enviou para o Ministério Público. E depois? Esperam deste partido de oposição, que foi realmente uma oposição, desculpa a expressão, ferrenha a este governo, mesmo, esperam negociações e confiança Ferrenha, populista. neste governo. Depois de 48 anos de vícios, 48 anos de monopólios, 48 anos de compadrismo, 48 anos de irregularidades, que inclusive muitas foram levantadas ainda em fevereiro, à custa do dinheiro dos contribuintes. Quando nós denunciamos questões como a lista de espera na saúde, quando nós denunciamos questões sobre as irregularidades do processo férreo, quando nós tivemos cá a oportunidade, Está tive aqui a resolvido. oportunidade de falar na altura de debater com a deputada Rubina Leal, das viagens de luxo de Miguel Albuquerque à Venezuela. Descobrimos, expusemos, colocamos tudo à vista dos madeirenses. Quando expusemos e descobrimos negócios menos claros, ruinosos, muitos deles ruinosos, e eu tive a oportunidade de falar esta semana no negócio do teleférico do Corral, em que o próprio governo paga estudos de viabilidade que indicam que deveria de cobrar 400 mil euros de renda ao ano a uma empresa que fatura 5 milhões e cobra 24 mil euros. Portanto, a partir do momento em que existem estes negócios ruinosos que estão a decorrer neste preciso momento em que falamos, que estão em vigor neste preciso momento e pedem-nos confiança,
pedem-nos credibilidade neste governo, pedem-nos que confiem em Miguel Albuquerque para mais governação. Portanto, isto seria uma incoerência e uma hipocrisia política por parte do JPP se nós quiséssemos engrenar nesta cantilena nos quais o Chega e a Iniciativa e o PAN decidiram dar esta confiança a Miguel Albuquerque. É democracia. A democracia faz-se no Parlamento Regional e Vossas Excelências tiveram a oportunidade de fazê-lo à frente de toda a gente. E nós fizemos. Não quiseram fechar as portinhas Não, isso não é verdade. decidiram lá dentro Não é daquela verdade. sala. Isso não é verdade. Nós não compactuamos Não é com esta verdade. falta de transparência. E vai ver que Então a isso questão vai custar. A questão, Sr. Deputado, desculpa, a questão não é... Só rapidamente, eu gosto de ouvir a senhora deputada Rubina Leal dizer que os interesses da Madeira estão em primeiro. É interessante ouvir isto depois do senhor deputado do Chega ter dito que a negociação tem de interessar aos interesses do Chega e aos interesses do PSD. Portanto, aqui já temos uma pequena evolução. Estamos a falar de uma negociação bilateral, Sr. Deputado. Agora, não tente quando trocar as falou coisas. na questão Não vale a pena provocar, que eu não sei da provocação. Não. Não vale a Por pena. Deus. A Mas eu última gostava de- coisa que eu Não faria vale a neste debate era provocá-la. Mas quando fala nesta questão de que a população falou e que a população deu mostras do que queria nas eleições, Claro. é verdade, sim, senhor, quando mais de 60% dos madeirenses não acreditaram em Miguel Albuquerque. Mais de 60% dos madeirenses que foram às Em urnas 24 de não setembro, acreditaram. em 24 de Deixe-me terminar, setembro eu foi tive aqui bem caladinho, enquanto Vossa 43,3% Excelência no falou. PSD-CDS, enquanto que no JPP foi 11,03%. A 26 de maio, o PSD teve 36,13%, enquanto que o JPP teve 16,89%. E ainda falta as europeias, que não posso dar o JPP porque não Não existe. vale a pena, já todos conhecemos mas, os números. Pronto, Vamos mas é buscar o- E importante, todos sabemos. mas isto é para que, todos sabemos. repare, os argumentos têm que ser baseados em factos. Só lhe estou a dar os factos que correspondem à realidade. Muito obrigado. Esquecesse de somar os restantes partidos da oposição. 60% Sim, mas dos madeirenses posso lhe dar e o os povo do restantes trabalho, partidos também têm 60% dos madeirenses não votaram em Miguel Albuquerque porque não acreditam em Miguel Albuquerque. Nós não podemos dar a confiança a um partido cuja idoneidade do seu líder está a ser questionada pelas 9 eleições, não 9 é por vitórias, meras Sr. Deputado. embirrices. É necessário começarmos pelo princípio. Foi esta questão de suspeitas de corrupção que levaram a esta situação de eleições antecipadas. Não foi a oposição. Mas o Tribunal não é a de Trabalho oposição que está, faça que esse está a ser seu julgada. trabalho. Não Não foi somos uma acusação nós. vã. Albuquerque é indiciado por 8 crimes, incluindo corrupção ativa e passiva, prevaricação, recebimento indevido de vantagem, tráfico de influências, participação económica em negócios, Não somos abuso de nós poder, que temos que atentado estar contra o Estado de a Direito. decidir São sobre estas as questões. esses assuntos. É esta Se o senhor a quer política. sobrepor aos tribunais... Foi isto que criou a crise política em janeiro. Mas não foi contado. Não foi a oposição. Não, mas está a ser investigado. E neste momento pedem-nos a confiança num partido que comprovadamente, parlamentarmente, já demonstrou que não merece essa confiança. Merece, não é o deputado senhor Rui que tem que Caetano, decidir. Foi a população que parlamentarmente, decidiu. Foi a o senhor população deputado que Rui decidiu e Caetano votou. já levantou 300 propostas, foi algo assim, não foi? Que não foram aceitas. Do nosso lado, nós tivemos inúmeras propostas que não foram aceitas. Nós tivemos outras tantas que foram aceitas e foram colocadas em orçamento para E depois esta não não serem é cumpridas. serem aceitos agora? Mas a questão, Paulo, a questão que se coloca aqui é que o programa de governo é um manual de boas intenções. E já diz o povo que de boas intenções está um inferno cheio. Porque o governo não é obrigado a cumprir com o que está no programa de governo. Podem integrar as propostas todas do Mas o Chega. orçamento já obriga a isso. Não, o orçamento não obriga a isso. E a prova disso foi que o JPP conseguiu. Claro que a materialização é no orçamento. Obviamente, sim. Já vai ter Mas levanta a isto não é mão. correto. Levanta a mão. O orçamento é também é a uma materialização. Como é que vai gastar O orçamento é a materialização. A partir do momento em que nós temos provas disso, nós temos propostas nossas que foram aprovadas em orçamento, o plano de contingência do aeroporto, temos inúmeras propostas que foram aprovadas em orçamento, integradas em orçamento, à procura da tal abstençãozinha do JPP que lhes dava alguma segurança no orçamento, mas depois não são cumpridas. Chegamos ao final do ano e não são Vamos ver cumpridas. esta demagogia. E o que é que acontece? É uma Isto coisa incrível. Não, é porque não isto é apresentou uma demonstração solução clara. incrível. Não há uma solução vendida. Vocês Já se Vocês nota não que são essa nada dupla está a sérios. funcionar Olha, muito bem. sabe Comigo que, não sabe cola. que a honestidade em Comigo não política cola. existe. O É senhor que não está há uma completamente solução. desonesto. Os senhores não querem uma A solução. honestidade política Vamos não deixar- existe. vamos deixar o Honestidade nível. política. Então, desminta-me se for verdade. Isto não aconteceu? Não houveram propostas de JPP a serem aprovadas em orçamento que não foram cumpridas? Sim ou não? Repare, eu agora Não, lhe não, consigo- não, eu sim lhe ou não, consigo- é uma resposta Não, não é curta. assim nem não, que isso não é assim. Não, é assim nem não. Não é assim nem não. Nós Paulo, tivemos 4 senhora anos deputada, e tivemos eu- na a Assembleia senhora e disseste- que senhora temos deputada. espaço para discutir isso. Não é Senhora no programa deputada. de televisão sim ou não. A senhora deputada está na Mas o que Assembleia é há isto? diversos anos.
vai-me dizer que é mentira, que o PSD, O senhor está há tantos anos quanto eu. chumba, O senhor está há tantos anos quanto eu. e vai-me dizer que é mentira, que o PSD chumba a grande maioria de propostas da oposição, vai-nos dizer que isto é mentira. Pode Vai dizer que é chumbar, mentira. pode Pois, chumbar e nós temos as pois. outras que são alternativas. Esta é a oportunidade de já não chumbar. Neste momento, o que interessa O ao senhor PSD. quer continuar a E ninguém chumbar quer as suas aproveitar esta propostas. oportunidade. Sabe porquê? Rapidamente, o senhor deputado do Chega ainda há pouco disse que tínhamos a oportunidade, acabou de dizer, que tínhamos a oportunidade de integrar as nossas medidas. O problema não está a integrar as medidas. Não é integrar, é fazê-las passar dentro do Parlamento. O problema, É fazê-las passar. senhor deputado, mesmo que passem no Parlamento, é serem cumpridas pelo Governo. Tem que ser. Uma resolução, Não uma tem que ser. recomendação ao Se Governo. passarem, tem que ser. Um projeto de resolução. Existem N projetos de resolução que foram viabilizados no Parlamento e não foram cumpridos pelo Governo. Mas vão ter o que ser. problema está em Vão ter que cumprir. ser. Em Então, cumprir. se não foram Vossas aprovados, excelências estão vão a integrar ter que ser. medidas no programa do Mas Governo se que não foram não vão ser aprovados, cumpridas imagino que garantidamente. não. Em relação, rapidamente, em Mas não relação ao sabemos regime do se o Odécimos, Governo é vai preciso que as pessoas avançar ou entendam não. lá em casa o que é o regime do Odécimos. O regime do Odécimos implica, única e simplesmente, de que todo o valor que existia no orçamento anterior se terá de ser reutilizado, entre aspas, neste ano de 2024, portanto, todo o orçamento de Duplicado e dividido. 2 mil milhões de euros terá de ser dividido pelos meses de 2024 e usado com contenção e responsabilidade. Não é usado com contenção e responsabilidade. Não pode... Convém ser usado Não com contenção pode, e responsabilidade. não Fugir da pode. boca para a verdade. Exatamente. Mas, exatamente, porque o PSD uma não está coisa, é claramente uma habituado... desonestidade que eu nunca vi Não coisa está igual. claramente habituado É uma a governar com desonestidade contenção que e eu nunca vi. responsabilidade. Até se ri. Se não existirem... Até se ri, eu estou a também rir- é a eu estou a sua rir do figura. seu teatro. Também Eu estou é a a rir sua do seu figura. teatro. É Não uma coisa existirem impressionante. condições de governabilidade com duodécimos, isto deve-se única e exclusivamente à falta de capacidade governativa de Miguel Albuquerque. E não é apenas o JPP que o diz, senhora deputada Rubina Leal. O próprio representante da República, Irineu Barreto, diz, e vou citar uma declaração de ontem, nós temos dinheiro, temos tanto dinheiro como tínhamos em 2023, onde vivemos bem. Portanto, vamos usar este dinheiro como deve ser. E a questão é que Miguel Albuquerque criou aqui um teatro de sombras, criou um medo, espalhou o pânico, espalhou o caos na sociedade, a dizer que não vai haver dinheiro para os centros de saúde, não vai haver dinheiro para os hospitais, as é casas de possível saúde. fazer o que é urgente Não- e inadiável. Senhora É deputada, isso que acontece. E tem é havido preciso- uma é ginástica preciso- da parte é- dos serviços todos em justificar. E gastaram mais dinheiro do que todas gastaram as o ano coisas passado, que têm doutora sido Rubina. feitas. Gastaram Só mais é dinheiro que o ano possível passado. fazer Senhora deputada, urgente e gastaram mais inadiável. dinheiro já que o ano É isto passado. que só pode acontecer. E Vossas o duodécimo excelências, o Conselho significa de Governo- não pode o ultrapassar Conselho o de valor Governo- do orçamento Do ano passado. do ano 2023. O Conselho- Mais 2 mil milhões de euros. Instituições para que os nossos serviços funcionem dentro da normalidade. Sabe que isso não acontece. Já Não posso há, continuar? não há receitas, Posso não há... continuar? Isto assim Pronto, é está um bem, monólogo. ok, continua. É só um diálogo. Provas entre os disso, dois. porque eu estava a falar e fui Outros interrompido. deputados. Provas disso, Paulo, são as decisões do Conselho de Governo dos últimos dias, as tais decisões inadiáveis, que aprovaram apoios para o Raul Livinho Madeira. Muito bem. Uma completa urgência e de... Isso e já não- é contra o sem Raul qualquer Livinho tipo, Madeira. e sem qualquer ano tipo passado aconteceu. houveram transferências de contratos de programa para as casas do povo. Existiram contratos com associações, inclusive... Porque os regulamentos assim o permitem. Doutora Rubina, nada Então pode os parar, regulamentos nada vai permitem. parar, tudo Então os claro que regulamentos permitem. Aquele Então os regulamento regulamentos permitem. Existe. que permite. Existia, inclusive, e bem, uma Nem ultrapassou o valor do ano cirúrgico para o 2023. César Amo no valor de 2 milhões de euros. Não quer que, não Não, quer e que bem, haja apoio eu acabei de dizer... Não e quer que bem. haja Então, afinal, apoio. consegue A doutora ou não Rubina é que consegue? disse que não era possível. Então, Mas por é que isso não era possível. É Obviamente, verdade, isso é Paulo. urgente e É verdade. inadiável. Então, tudo o que é urgente e que é inadiável pode ser, Sim. essa medida pode ser tomada pelo Governo. Como o rally que é urgente e Só. inadiável. Então, pronto, mas Mas mais do que isso não pode acontecer. o inadiável Mais e do o que isso urgente não é pode uma acontecer. questão de análise É de necessário, cada um, Paulo, não é? desmascarar esta atitude do Governo Regional, dos seus secretários que tentaram impor o medo e o caos para culpar a oposição, de certa forma para sabotar o trabalho que é feito no Parlamento. As obras não vão parar. Não haverá despedimentos. Os salários vão continuar a ser pagos. Os clubes não vão fechar. As instituições não vão paralisar. Mas não vão e ter- se isto não vão acontecer, se isto acontecer, deve-se única e exclusivamente à falta de capacidade governativa de Miguel Albuquerque, porque existem 2 mil milhões, mais de 2 mil milhões, arredondados Do orçamento em passado. número grosso, Mil, 2 milhão e mil 900 milhões mil. de euros disponíveis Chega, em mas é orçamento regional. O JPP quer ou não o governo a funcionar? Nós naturalmente queremos um governo a funcionar. Agora, o que nós não acreditamos é nestas conversas que nos trazem. E eu volto ao que disse ainda há pouco. Nós temos experiência política suficiente para ver que este governo com Miguel Albuquerque não é de confiança.
Este PSD não é de confiança. Quem governou 48 anos neste sistema de compadrismo, monopólios, de amiguismos, de ajuda para aqui, ajuda para ali, que resultou numa dívida global de 6 mil milhões de euros em elefantes brancos, olha, por exemplo, a fábrica das algas no Porto Santo continua lá, Arena do Ducado Vasco. Quem continua? É PSD ou não é? O senhor é uma É PSD ou não é? Pois é. Se quiser também falamos novamente do Toufeira, que é dos governos de Miguel Albuquerque, não é? Não temos tempo para isso. Mas não temos tempo para isso. O PSD claramente não é um partido de confiança e isso diz, por exemplo, com as perdas de maioria absoluta desde 2015. Perdeu em 2019, voltou a perder em 2023 e volta a perder maioria agora. Portanto, só mesmo para terminar, a nossa posição é exatamente essa. Este governo não é de confiança e não contem connosco para viabilizar um governo que não traz qualquer tipo de vantagem para o povo madeirense.